Capítulo 14. Negociações difíceis. Uma hora depois, Jack estava sentado no convés da rapariga má, que havia sido posta à capa, encostado ao reparo do canhão de 6 libras do lado de bom bordo, com um cobertor jogado sobre os ombros contra a brisa e orvalho da noite bahamense. Ele tomou outro gole de sua segunda caneca do chá quente e adoçado que Esmeralda trouxera consigo, insistindo que ele bebesse, e decidiu que, considerando tudo, ele realmente amava mulheres mandonas e competentes. No mês passado havia sido Aisha, dominando aquele demônio cavalo, César, ordenando-lhe que relaxasse a coluna para não quicar quando trotassem, e dizendo calmamente que ele precisava ir ao novo mundo para encontrar seu irmão. Agora era Esmeralda, caminhando pelo convés de seu navio, vestida com suas roupas de abordagem, calças masculinas enfiadas em botas altas dobradas para baixo, camisa de linho marfim de mangas largas amarradas na frente e seu corcelete de couro reforçado com metal. Um longo colete de cetim, bordado em vermelho e ouro, e um de seus chapéus de aba larga, vermelho, adornado com tranças douradas e 2 plumas esvoaçantes, faziam-na parecer, em cada centímetro, a rainha dos piratas. Um grupo de seus companheiros muito mais desleixados no vestuário, e, em alguns casos, com aparência francamente vilanesca, seguia a cada passo seu enquanto aguardavam sua próxima ordem. Com a Venganza posta à capa a apenas 30 metros de distância, Jack ouvirá o discurso que ela fizera à sua tripulação sobre sua decisão de resgatar a rapariga má. Meus amigos, encontramos um navio mercante em grave necessidade de nossa ajuda. Por isso, empenho minha assistência ao Capitão Jack, e a assistência de minha tripulação. Minha razão para fazê-lo é simples: o Capitão Jack foi amigo de meu avô. Dom Rafael gostava dele e o respeitava. Se Dom Rafael estivesse vivo hoje, que todos os santos e a Virgem o abençoem, ele faria o que estou fazendo. Então, posso contar com a ajuda de vocês, meus amigos? E, é claro, sua tripulação jurar apoio entusiasticamente. Que pirata de sangue quente poderia negar algo a uma mulher como aquela, afinal? Depois que Jack ordenara que a má fosse posta à capa, ele entrará em sua própria cabine e encontrará Robb profundamente adormecido. Ao acordá-lo, dizendo que o resgate chegará, um sorriso lento e triunfante se espalhara pelo rosto do imediato. Jack se preparara, mas, para seu crédito eterno, Robb não dissera realmente eu avisei em relação ao poder da oração. Enquanto os espanhóis subiam a bordo, Jack, com Robb ao seu lado, os cumprimentara cortesmente, apertando as mãos dos imediatos e agradecendo a todos pela ajuda em seu espanhol fluente, embora não rápido. Se algum deles o reconhecesse como ex-pirata e o denunciasse a Teag, ele lidaria com isso depois, decidirá Jack. Era uma misericórdia que Robb e Frank ainda estivessem de pé, pensou Jack, porque ele havia chegado ao seu limite. A primeira ordem que Esmeralda dera ao subir a bordo fora: Jack, vá até ali e sente-se, e não se mexa até que eu permita. Docilmente, ele obedecera, e tinha de admitir que ela estava certa. Ele podia sentir que estava quase acabado. Seu ombro latejava mesmo sem movê-lo, e sua cabeça latejava em conjunto. Sem falar nas costas e no traseiro, por ter sido jogado ao convés repetidamente. Pelo menos Robb e Frank o mantinham informado sobre a condição do navio enquanto os piratas resgatadores se punham a trabalhar. Piratas espanhóis agora operavam a bomba de porão. Os carpinteiros de Esmeralda haviam atacado e tampado os buracos lado a lado dos canhões de 6 libras. O buraco no contracasco inferior teria de esperar pela luz do dia, pois simplesmente não havia como trazer luz suficiente para uma equipe de reparo trabalhar. Mas o resto de seu navio tinha luz abundante enquanto o trabalho de reparo continuava. Os espanhóis haviam trazido lanternas extras. Melhor de tudo, a Venganza contava com um verdadeiro cirurgião naval em sua tripulação. Minutos após a chegada de Esmeralda, Frank e Conner escoltaram o Dr. Martinez até o convés do Orloto para cuidar dos feridos de Jack. Atento à última ordem de Esmeralda, Jack terminou a última porção da comida que o cozinheiro da Venganza enviará para ele e seus oficiais. Não era comida requintada, mas o pão, a carne defumada, as azeitonas e o queijo tinham gosto de ambrosia. Ele engoliu o último gole da refeição com mais chá, chá puro e maldito. Ela não permitirá que ele colocasse nem uma gota de rum. Mulher mandona. Mulher bela, competente e mandona. Jack puxou o cobertor mais para perto dos ombros, tentando se acomodar mais confortavelmente contra o reparo do canhão de 6 libras. Suas pálpebras pesaram, e ele olhou com inveja para as formas reclinadas de seus tripulantes roncando. Quando fora a última vez que dormira? Ah, sim, ele fora para sua cabine tirar uma soneca de algumas horas, após a pequena festa que organizara para celebrar o resgate de Chabaco. Aquela soneca parecia ter ocorrido à meia-vida. Ao recordar aquele pequeno interlúdio, o lábio de Jack se curvou. Ele estivera tão presunçoso, tão maldito satisfeito consigo mesmo enquanto todos estavam sentados em sua cabine, rindo e compartilhando experiências. Ele se lembrou de tia Dalma e de sua fala sobre destino, fatalidade e como tudo estava conectado. Qual era aquela palavra para os heróis das histórias que, por sua arrogância, orgulho e autoconfiança, tomavam decisões incrivelmente estúpidas ou violavam, sem saber, as leis dos deuses, dos homens ou da natureza? Ubris, esse era o termo. Toda aquela história de que o orgulho precede a queda. Jack olhou para o céu. Acho que você me mostrou, não é, Zeus, ou quem quer que sejas que distribui punições aos culpados de Ubris. Suponho que devo ser grato por não teres enviado arpias, ou seja lá como chamam aquelas mulheres monstro, para me perseguir e me ensinar o erro dos meus caminhos.
Em vez disso, enviaste-me mulheres belas e competentes para salvar meu traseiro miserável. Ele se perguntou como Aisha estava. Por um momento, considerou descer ao convés principal para verificar, mas, sendo honesto consigo mesmo, não tinha certeza se conseguiria andar tão longe. Ela não precisa de você, companheiro, ela tem Tarek e o irmão cuidando dela. Seus olhos ainda ardiam. Jack os fechou. Jack? Jack! Assustado, Jack abriu os olhos e se endireitou. Esmeralda estava ali, olhando para ele, preocupada. Oh, olá, amor, disse ele. Eu não estava dormindo, só descansando os olhos. O que você precisa é dormir, Jack, disse ela. Vou dar uma olhada no seu braço e ver se precisa do cirurgião. Aquela é sua cabine. Ela apontou. Sim, disse ele. É aquela com o canhão ao lado da cama. Mas preciso verificar. Tudo o que é necessário está sendo atendido, disse ela. Mandei seu segundo imediato para sua cama, mas seu imediato está com o meu, e eles estão garantindo que tudo seja feito. É quase meia-noite, Jack. Jack olhou para as estrelas. Ela estava certa. Manuel, chamou ela. Sim, dona. Ela falou em espanhol rápido demais para o cérebro enevoado de Jack acompanhar. Ele captou a palavra para canhão, mas só isso. Jack fez uma careta quando ela removeu o cobertor e se inclinou sobre ele. Quer tentar salvar esse casaco? Perguntou ela. Manchas de sangue saem com água fria. Ou eu posso simplesmente cortá-lo. Ele acenou. Não tenho tantas roupas quanto você, amor. Não posso me dar ao luxo de perder o casaco. Os minutos seguintes foram decididamente desagradáveis. Mas finalmente ele ficou ali, nu da cintura para cima, enquanto ela examinava seu ombro esquerdo à luz de duas lanternas. Eu consigo lidar com isso, decidiu ela. Não há necessidade de tirar o Dr. Martinez de seus pacientes lá embaixo. Jack não queria olhar. Precisa cauterizar? Perguntou ele, imaginando ferros em brasa. Não conseguiu disfarçar o medo na voz. Não, é só questão de tirar os estilhaços restantes e limpar. Pareceu levar uma eternidade. Jack ofegava e fazia caretas a cada estilhaço. Pare de ser tão criança, disse Esmeralda. E se não ficar quieto, vou mandar amarrá-lo. Mas dói, murmurou ele. Você tem sorte, Jack, disse ela. E sabe disso. Agora fique quieto. Finalmente ela ficou satisfeita. Vou mandar o cirurgião olhar amanhã à luz do dia, só para ter certeza, disse. Ela se ajoelhou no convés diante dele, depois, com um pano úmido, limpou o sangue do braço abaixo do ferimento. Em seguida pegou outro e começou a limpar seu rosto. Jack fez uma careta. Eu consigo lavar meu próprio rosto, Esmeralda. Você devia se ver, disse ela. Está preto como um mouro. O pano realmente saiu preto. Quando começou a limpar suas mãos, Jack olhou para elas. Era difícil acreditar que apenas alguns dias antes estavam limpas o suficiente para passar por as de um lorde. Agora para esse ferimento. Passe-me aquela garrafa, ordenou ela ao jovem espanhol que atuava como seu assistente. Jack reconheceu o buquê familiar pouco antes de ela derramar rum sobre o ferimento. O licor ardente queimou. Ele não conseguiu evitar, gritou. Podia ter me avisado. Então eu poderia me preparar, resmungou ele. Quando ela parou de derramar, ele pegou a garrafa com a mão direita. Ou, melhor ainda, deixe-me dar um gole antes. Me dá isso. Desperdício de um rum perfeitamente bom, acrescentou acusadoramente. Erguendo a garrafa, Jack derramou uma boa quantidade goela abaixo. Quando finalmente a abaixou, Esmeralda disse suavemente, isso foi mais que um gole. Eu precisava, disse ele. Ela não discutiu, apenas enfaixou seu braço, fixando as bandagens com uma bandana vermelha que usava no cabelo às vezes. Quando terminou, Jack não sentia mais dor. Agora, para a cama com você, disse ela, levantando-se. Com a ajuda de seu jovem tripulante, ela pegou seu braço direito e o ergueu. Ela o manteve firme enquanto ele cambaleava. Esmeralda deu mais ordens em espanhol rápido, mas Jack não prestou atenção. Seus pés pareciam flutuar meio metro acima do convés da rapariga má. Era uma sensação muito agradável, uma que ele não experimentava há bastante tempo. Eles atravessaram o convés principal até a porta da cabine de Jack, e o rapaz abriu, pendurou a lanterna, depositou as roupas ensanguentadas de Jack, dobradas cuidadosamente, na cadeira, e desapareceu. Jack piscou. O canhão de 6 libras havia sumido. O canhão sumiu, murmurou ele, olhando ao redor. Por que o canhão sumiu? Por que não quis dormir com o canhão? Disse Esmeralda, com naturalidade. Aqui, Jack. Com uma mão, ela puxou as cobertas para trás. Agora sente-se, e eu tiro seus sapatos. Jack se jogou na cama. Fico feliz que o canhão sumiu, disse. Não combinava com minha bela cabine. Ele piscou para ela enquanto ela se ajoelhava para tirar seus sapatos, depois suas meias. Aí está você, me despindo de novo, amor. Está virando o hábito. Esmeralda olhou para cima, rindo. Você tem razão, Jack. Só que da última vez estávamos na minha cabine, não na sua. Isso mesmo, você nunca tinha visto minha bela cabine antes. Nem meu belo navio.
O que achou deles? Ele fez um gesto amplo com a mão direita. Esmeralda o empurrou gentilmente para baixo, depois puxou o lençol para cobri-lo. Navio muito bonito, Jack. É rápido. Jack sorriu. 2 dias abaixo do recorde do triângulo, amor, na minha primeira viagem pilotando. Impressionante, disse ela. Vamos ter que competir algum dia. Ela removeu o chapéu emplumado, colocando-o cuidadosamente sobre a mesa. Eu adoraria isso, querida, disse Jack alegremente. E se eu ganhar, você me dá esse chapéu magnífico. Ela tirou o colete e o pendurou no encosto da cadeira. Se você ganhar, compre o chapéu de sua escolha. Não, não, disse Jack. Quero aquele, amor. Ah, muito bem, disse ela, sentando-se na cadeira para tirar as botas e as meias. Você negocia duro, Capitão Sparrow. Se eu ganhar, o que eu ganho? Minha admiração eterna, sugeriu Jack. Esmeralda se levantou para desabotoar o corcelete. Jack observou o processo com apreciação. Já tenho isso, Jack, disse ela. Tem mesmo, concedeu ele. Maldita mulher mandona, competente, ele olhou para ela, sustentando seu olhar. Eu te disse que amo mulheres mandonas e competentes? Ela sentou-se na beira da cama. Disse, afirmou ele. Com um esforço que o fez fazer careta, ele se arrastou para abrir espaço para ela na cama. Especialmente se forem belas. Estendendo a mão direita, ele puxou o cordão da camisa dela, desfazendo. Ela sorriu para ele, depois ergueu as mãos e tirou os grampos do cabelo. Jack observou a massa negra cair solta em ondas suaves, alcançando metade das costas. Então ela soprou a lanterna. Jack ouviu farfalhar enquanto ela tirava as calças e a camisa, mas seus olhos ainda não haviam se ajustado, então não conseguia vê-la. Sentiu a cama ceder quando ela se deitou ao seu lado. Boa noite, Jack. Não ganho um beijo de boa noite? Ele ouviu sua risada suave, depois viu o contorno da cabeça e dos ombros dela enquanto se inclinava sobre ele. Sua boca era tão doce quanto ele se lembrava. Esmeralda, murmurou ele, quando ela se afastou. Sim, Jack. Gracias, mi amor. De nada. Jack abriu os olhos na manhã seguinte ao som de uma respiração suave que não era a sua. Quando moveu o braço esquerdo, ele estava dolorido, mas a dor aguda e latejante havia desaparecido. Ele conseguiu sair da cama sem perturbá-la e usar o banheiro. Mas quando rastejou de volta, ela acordou. Desculpe, amor, sussurrou ele. Não quis acordar você. Esmeralda ergueu a cabeça para espiar pelas janelas abertas da popa. Já passou da aurora. Preciso levantar. Coisas a fazer hoje. Posso usar o banheiro do capitão, capitão? Claro, amor, disse Jack. Você se importaria de virar para a parede, Jack? Eu me importaria, disse ele, honestamente, mas um cavalheiro sempre honra tal pedido de sua dama. Ele virou-se. Após um curto intervalo, ouviu a porta do banheiro abrir e fechar novamente. O som suave de tecido, como de uma camisa sendo vestida, seguiu-se. Esmeralda? Sim. Posso virar de novo? Tudo bem. A visão dela usando nada além da longa camisa, com os cordões soltos, era uma experiência que Jack sabia que lembraria em viagens longas e solitárias por muitos anos. Ele sorriu. Bom dia, capitã. Bom dia, capitão, respondeu ela, depois pareceu pensativa. Nunca dormi com outro capitão, confessou. Ontem à noite foi a primeira vez. Jack pensou nisso por um momento. Nem eu, disse. E aquela vez no ano passado, exigiu ela, com indignação fingida. Está me dizendo que esqueceu aquela noite? Eu não dormi aquela noite, amor. Ela riu. Jack, ninguém me faz rir como você. Sobre ontem à noite, disse Jack, lentamente. Minha memória está um pouco enevoada. Não me surpreende, disse Esmeralda. Você estava ferido e perdeu bastante sangue. Entendo que levou uma pancada na cabeça. E, é claro, estava bêbado. Tudo isso é verdade, concordou Jack. Mas me lembro de ver você desabotoar o corcelete, soltar o cabelo, e depois você me beijou. Ah, você se lembra. Mas depois que nos beijamos, ele hesitou. Nada. Nós. Ele pausou, delicadamente. Não, disse ela. Você adormeceu. Ah, disse Jack. Ele moveu o braço esquerdo para que ela pudesse ver. Meu braço está bem melhor hoje. E não estou nem um pouco sonolento agora. Ele lhe deu um sorriso tentativo e esperançoso. Talvez possamos, remediar a omissão de ontem à noite. Esmeralda sorriu para ele. Acho que isso pode ser possível. Ela subiu de volta na cama, depois se estendeu de costas, as mãos atrás da cabeça. Incrível, murmurou, olhando ao redor para as paredes da cabine. Ontem à noite pensei que poderia ser truque de luz, mas não é. Jack sorriu feliz e se aproximou. Eu escolhi as cores eu mesmo, disse. Erguendo-se, beijou a ponta de seu cotovelo direito. Elas realmente deixam o lugar alegre e iluminado, não é? Sim, muito iluminado, disse ela. Nunca vi nada tão iluminado antes. É único.
Virando a cabeça, ela sorriu para ele, um sorriso que acelerou seu pulso. Como você, Jack? Jack beijou seu ombro, depois traçou beijos ao longo dele, movendo-se na direção geral de sua boca, com alguns desvios interessantes pelo caminho. Fico tão feliz que você goste, amor. Mais tarde naquele dia, após o vazamento no contracasco inferior finalmente ser tampado e o restante da água que a rapariga Má havia embarcado ser bombeada para fora, Esmeralda e seus homens retornaram à Venganza, mas os dois navios permaneceram à capa, à deriva não muito longe um do outro. Ainda havia muitos reparos a fazer na rapariga Má, e o Dr. Martinez queria verificar seus pacientes pelos próximos dias. Para a surpresa de Jack, o Topman cuja perna fora amputada sobrevivera à noite. O Dr. Martinez lhe disse que, se a perna não gangrenasse, o prognóstico era favorável. A pedido de Esmeralda, o médico examinou o braço de Jack. Após o exame, o Dr. Martinez disse à sua capitã que, se algum dia decidisse se aposentar da pirataria, poderia abrir consultório como médico. O ferimento estava limpo e já cicatrizando. Jack precisaria usar uma tipóia para apoiar o braço por uma semana ou mais, mas se recuperaria completamente. Aisha não acordou de seu longo sono até quase o meio-dia, e quando o fez, estava muito fraca, relatou Tarek, mas completamente lúcida. Jack pediu para vê-la, mas Tarek disse que ela não estava forte o suficiente para falar. Então pediu ao eunuco que lhe dissesse que haveria no dia seguinte. Após conversar com Tarek, Jack se preparou e desceu ao porão de carga para avaliar o quanto a carga da Companhia das Índias Orientais fora afetada pela batalha e pela água. Levou Chamba consigo, sabendo que o jovem ágil conseguiria se movimentar entre os barris como um capitão de um braço só não conseguiria. Após uma hora inspecionando a carga, Jack relatou a Robb, com um suspiro, que a situação não era boa, mas poderia ter sido pior. Embora a rapariga Má tivesse embarcado bastante água durante e após a batalha, a maior parte do porão de carga nunca ficará realmente submersa. Mas em todos os lugares onde as bolas de canhão da coldunia causaram vazamentos, barris de muscovado, ou açúcar bruto, agora pareciam conter xarope de açúcar. Alguns até chapinhavam quando eram movidos. A maioria dos recipientes de melaço, melhor selados, parecia intacta. Jack estimou que talvez metade da carga tivesse de ser declarada perda total. Antes de partir para a Venganza naquele dia, Esmeralda convidou Jack e Robb para jantar com ela. Robb hesitou, mas Jack assegurou-lhe que seria bem-vindo e fez questão de mencionar o excelente cozinheiro de Esmeralda. Assim, eles se lavaram, pentearam o cabelo e vestiram roupas limpas para a visita. Jack não pôde usar casaco por causa da tipóia, mas vestiu seu colete bordado e sapatos novos. Robb remou até a Venganza no dingue consertado. Esmeralda os recebeu vestindo um vestido azul celeste guarnecido com renda azul escura e uma mantilha de renda combinando, usada sobre o pente alto tradicional. Jack nunca vira usar um antes. Isso lhe dava uma ilusão de altura. A delicada renda azul emoldurava seu rosto e realçava seus brincos de safira e diamante. Quando os cumprimentou em sua cabine, Jack curvou-se sobre sua mão e a beijou. Robb também se curvou sobre a mão dela, mas não a beijou. Tomaram vinho, um bom rosé espanhol, e rememoraram sobre Shipurakkov antes de o jantar ser servido. Desde que o vi no ano passado, tenho pensado na enseada, confessou Jack a ela. Lembrando os bons tempos, quando nadávamos e esgrimíamos juntos. Ela sorriu calorosamente. Foram bons tempos. Algumas das minhas lembranças favoritas. Você se lembra daquela noite em que fomos ao The Drunken Lady? Perguntou Jack. E seu avô nos esperava para voltar, com o relógio de bolso em uma mão e a outra no cabo da espada. Ela deu uma risadinha. Lembro de ficar feliz por termos voltado na hora certa. Embora Christoph tivesse estado com eles naquela noite, nenhum dos dois o mencionou. Lembro da última vez que fomos ao The Drunken Lady, disse Jack. E você conversou com Marie. Suponho, quer dizer, ela já teve o bebê agora. Claro. Só leva 9 meses, Jack, não 5 anos, disse ela, divertida. Menino ou menina? Ela teve um menininho, disse Esmeralda. E depois, um ano depois, uma menininha. E da última vez que tive notícias dela, disse que estava esperando novamente. Nós nos escrevemos. Mas não a vejo há anos. Você não foi a Shipurakkov? Oh, certamente. Mas eles não estão mais lá. Quando Steve descobriu que Marie estava grávida, arrumou tudo e partiram. Ele disse que não seria justo criar uma criança em Shipurakkov. Ele economizara seu dinheiro, e se mudaram para uma pequena cidade chamada Haleg, nas colônias, e compraram uma taverna lá. Steve fez a coisa certa, disse Jack, gravemente. Ele estava certo, Shipurakkov não é lugar para criar uma criança. O fato de Jack ter sido criado lá não foi mencionado. Então o que aconteceu com o The Drunken Lady? Perguntou Robb. Eu gostava de ir lá. Marie era uma boa cozinheira. Lembro das suas tortas de maçã com especiarias. Jack acenou. Eram boas, não eram? Você está me deixando com fome, Robb. Ótimo, disse Esmeralda. Porque vão trazer nosso jantar a qualquer momento. A taverna ainda está lá, em Shipurakkov, mas não serve mais comida, só bebidas. Está decadente, infelizmente. A refeição foi,
como Jack prometera, deliciosa, e especialmente saborosa para homens que haviam subsistido por meses com biscoito de navio, carne salgada e maçãs. O cozinheiro de Esmeralda preparara a sopa de tartaruga do mar como o primeiro prato. O prato principal era porco assado marinado, acompanhado de bolinhos fritos de farinha de milho amarelo, batatas brancas, verduras cozidas e, para a sobremesa, plátanos fritos regados com licor aromatizado de banana. Piratas quase sempre comiam melhor que marinheiros mercantes ou tripulações navais. Suas viagens eram geralmente curtas, em comparação com as de outros marinheiros, então reabasteciam com comida fresca com mais frequência. Enquanto jantavam, Esmeralda pediu aos convidados que contassem toda a história da perseguição e da luta com a coldunia. Eu conto nossa história, prometeu Jack, mas depois você tem que me contar como diabos aconteceu de estar perto o suficiente de Great Abaco para ver a explosão quando a coldunia explodiu. Esmeralda acenou. Justo. Mas você primeiro. Jack empreendeu resumir os eventos, com a ajuda ocasional de Robb. Ele foi cuidadoso para omitir qualquer menção a Zerzura ou seu tesouro, ou a sua busca iminente por Christophe. Jack sabia que Esmeralda procurava um homem que matara Dom Rafael desde o assassinato de seu avô. Se soubesse que Jack estava prestes a fazer uma aliança com ele para buscar tesouro, ficaria justificadamente furiosa. Jack mencionou os Zerzuranos, mas contou a Esmeralda a mesma história que contará à sua tripulação, sobre os 3 ex-escravos serem membros de alta linhagem de uma tribo previamente desconhecida no norte da África. Como exemplo da habilidade da tribo com tecelagem e costura, mostrou-lhe seu colete. Esmeralda ficou fascinada com sua história e admirou seu colete. Como é a princesa? Jack escolheu as palavras com cuidado. A princesa Aisha parece ter meia-idade, talvez mais. A primeira vez que a vi, pensei que a palavra mais gentil para descrevê-la seria simples. Você disse que ela participou da batalha? Como? Jack olhou para Robb, que o encarava, obviamente se perguntando se aquilo era mais uma fabricação de Jack. Jack olhou para ela. Esmeralda, você navega pelo Caribe há muito tempo, disse ele. Sabe sobre maldições, magia, Odoa e Obeia. Sabe que, no Caribe, eles realmente existem. Certo. Jack, eu vi Davy Jones, lembra? Isso mesmo, viu, disse Jack. Estava pensando naquele dia há pouco tempo. Então, o que é essa história de magia? Perguntou ela. Bem, muito dessa magia e do folclore Obeia no Caribe vem dos africanos que foram trazidos para cá, entendeu? Disse Jack. Ela acenou. Bem, eu não sabia realmente até algumas semanas atrás, mas parece que a princesa que estou transportando para o Sr. Beckett é bastante habilidosa nesse tipo de coisa. Até ontem, pensei que sua habilidade se limitava a lançar ilusões. Mas parece que ela pode fazer muito mais que isso. Ele respirou fundo. Quando Aisha disse, posso ajudar, eu disse não, a menos que consiga explodir o paiol de pólvora de Bórea. Agora Robb também estava sentado ereto, olhando intensamente para Jack. Jack deu de ombros e balançou a cabeça, virando as palmas para cima. Então, ela fez. Aisha explodiu. Robb exclamou. Ela realmente fez? Ela causou aquilo. Segundo Tarek, ela fez exatamente isso, disse Jack. Que história fascinante! Preciso conhecer essa mulher com habilidades extraordinárias, refletiu Esmeralda. Você sabe que sinto falta da companhia de outras mulheres, Jack. Quando ela estiver se sentindo bem para receber visitas, você precisa nos apresentar, e eu a convidarei para jantar, só nós duas, para uma conversa de mulheres. Jack não esperava isso. A conversa tomara um rumo decididamente desconfortável. Ele olhou para Robb, que sorria para ele, obviamente apreciando seu desconforto. Jack tamborilou os dedos na mesa por um momento, pensando, depois pigarreou. Bem, veja, lembra que eu disse que ela podia criar ilusões? Ela ergueu uma sobrancelha inquisitivamente. Sim. O que você está tentando dizer, Jack? Jack procurou palavras. Qualquer coisa que dissesse naquele momento sairia errada. Robb tomou as rédeas. Ele está tentando dizer que a princesa Aisha acabou não sendo velha e feia, Lady Esmeralda, disse ele. Ela é jovem e muito bonita. Mas até recentemente, não tínhamos ideia de como ela realmente parecia, porque se disfarçava usando magia. A Lady Pirata explodiu em risos. Agora sei por que meu querido Jack ficou sem palavras de forma tão incomum. Ela sorriu carinhosamente para o capitão. Só você, Jack, só você, poderia levar uma mulher velha e feia em uma missão de resgate e ter certeza de que, no final das contas, ela não seria nem feia nem velha. Jack pigarreou, sentindo o calor subir ao rosto. Ele deu de ombros. Quando Robb percebeu que Esmeralda não estava zangada, também começou a rir. Riram até ficarem sem fôlego, enquanto Jack ficava ali, tentando sorrir. Finalmente, os dois se acalmaram em risadinhas ocasionais. Eu não sabia que Aisha explodira o navio de Bórea até agora, Lady Esmeralda, acrescentou Robb. Então estou rindo parcialmente de mim mesmo. Veja, eu pensei que a explosão do paiol de pólvora era um milagre genuíno, enviado por Nosso Senhor porque orei por um. Muchacho, disse ela. Eu entendo. O jovem imediato balançou a cabeça, com pesar.
Lady Esmeralda, você devia ter visto a expressão de Jack ontem à noite, antes de saber sobre a Isha, quando eu disse que era o poder da oração que causará a explosão e nos salvara. Robb girou sua taça de vinho, mas balançou a cabeça quando ela ergueu a garrafa para oferecer mais. Jack, no entanto, aceitou. Robb deu de ombros. Embora eu ainda prefira acreditar que o senhor age de maneiras misteriosas, e que ele enviou a Isha para nós e lhe deu a habilidade de trabalhar magia. Ele terminou o último gole de vinho. Então, na verdade, houve apenas um milagre, não dois. Existe uma coisa chamada coincidência, companheiro, disse Jack. Verdade, disse Esmeralda, brincando com sua taça de vinho. Por favor, Jack. Deixe-me ao menos um milagre. E foi um milagre que você estivesse perto de Great Abaco e pudesse ver a nuvem de fumaça da explosão, e viesse investigar, Lady Esmeralda, disse Robb. Esmeralda hesitou. Robb, muchacho, eu também acredito em milagres, e em oração. Fui educado em um convento, afinal. Ela sorriu fracamente. Mas, infelizmente, não foi nem milagre nem coincidência que eu estivesse no lado leste da ilha Great Abaco ontem à noite. Jack franziu a testa. O que a levou até lá, então? Há um pouco de história nisso, disse ela. Você sabe que venho procurando de Rapier desde que ele matou meu avô. 3 anos eu procurei, e ainda aquele cão me escapa. Sua mão se fechou sobre a mesa, mas sua voz permaneceu controlada. Jack acenou, mas não encontrou seus olhos, em vez disso mexendo em um ponto imaginário em seu novo colete. Eu sei, Esmeralda. Ele aliviou sua culpa por não ser honesto com ela sobre usar a bússola de tia Dalma para encontrar Christophe, lembrando seu voto de acertar as contas com o Capitão Rogue, assim que tivesse o terceiro bracelete. Esmeralda suspirou, relaxando a mão, e continuou, toda vez que atraco em um porto para vender prêmios que capturei, entro em contato com a pessoa naquele porto que sabe das coisas. Você sabe o tipo que quero dizer, tenho certeza. Ofereço pagar a esses informantes por informações sobre a localização de piratas Rogue. Não faço distinção entre aqueles 2 cucarachas. Pensei que, se capturasse Boria, poderia convencê-lo a me contar qualquer coisa que soubesse sobre a localização de Christophe com bastante rapidez. Afinal, ele entregou seus confederados 5 anos atrás sem nenhuma persuasão física. Você lembra, Jack? Lembro, confirmou ele. Na primavera passada, um de meus informantes me disse que o pirata Rogue que navegava uma escuna, Boria, em outras palavras, estava fazendo uma busca própria. Boria ofereceu pagar a quem pudesse relatar a localização de certo capitão Jack Sparrow, um capitão mercante que navegava um East Indiaman para a Companhia das Índias Orientais. Jack e Robb trocaram um olhar. De certa forma, é lisonjeiro, disse Jack, com um leve sorriso. Capitão Jack Sparrow. Minha fama está se espalhando. Ou sua infâmia, sugeriu Robb. É na verdade tranquilizador, porém, acrescentou Jack, pensando em voz alta. Por anos me preocupei com Teag recebendo notícia de que eu estava vivo e me caçando para me enforcar no mastro do Troubador. Mas se Boria pôde descobrir que ainda estou vivo, Teag também poderia. Então ou ele não se deu ao trabalho de perguntar, ou sabe não se importa em perseguir o assunto. Então não preciso me preocupar em ser capturado por seus capangas. Não acredito que Teag ordenaria que o caçassem para executá-lo, disse Esmeralda. Já lhe disse isso antes. Como vocês ingleses dizem, sangue é mais grosso que água. Você não o conhece como eu, amor, disse Jack, mas tudo isso é irrelevante, o ponto é que Boria estava me vigiando. É improvável que tenha feito isso porque sentia saudades do meu charme. Então por que ele pagava por informações sobre mim? Meu palpite é que Boria queria vingança, disse Esmeralda. Você foi quem o desmascarou como Rogue, afinal. O pequeno açougueiro não estava no canal noroeste de Providência por coincidência, Jack. Ele sabia que você havia retornado. Falei com um informante meu, que também era informante de Boria. Pelo que ele me contou, Boria descobriu que você estava de volta, depois navegou para o norte até uma das rotas mais usadas do Triângulo e esperou lá para atacá-lo. Como você descobriu tudo isso, amor? Perguntou Jack. Ela serviu mais vinho para si mesma e tomou um gole. Há 2 semanas tive negócios em Kings Bay, em Andros. Enquanto estava lá, Gilles me procurou. Ele não é francês. É parte maia, de Yucatán, parte africano e parte. Ela estalou os dedos enquanto procurava a palavra em inglês. Doninha, é assim que chamam um animal no seu país? Uma criaturinha esgueirante, que rouba ninhos e galinheiros. Doninha, forneceu Robb. Ah, sim. De qualquer forma, ele é astuto e venderia a própria avó por um peso, mas no fundo é covarde. Ele tem um barco, e ele e seu barco estão disponíveis para aluguel para transportar passageiros entre as ilhas. Gilles é um homem que conhece muita gente, em muitos lugares. Jack estendeu sua taça de vinho, e ela a encheu novamente. Depois continuou. Há 1 semana, Gilles me disse que receberá 20 pesos de Boria por passar a notícia de que certo capitão Jack Sparrow trouxera recentemente uma carga para Antígua. Depois partirá, rumando para o norte, provavelmente iniciando a próxima perna do triângulo. Jack e Robb trocaram olhares. Esmeralda sorriu fracamente. Gilles estava muito ansioso para me contar tudo o que dissera a Boria, mas tudo o que observara sobre Boria. Ele também fez questão de dizer que me cobrou apenas metade do que Boria pagou, por 2 vezes a informação. Por que ele faria isso? Perguntou Jack.
Esmeralda lhe lançou um olhar. Por que você acha, Jack? Giles me quer. Ah, disse ele. Desculpe, estou um pouco lento, querida. Levei uma pancada na cabeça ontem, se lembra? Ela sorriu, depois acrescentou, eu podia ver que Giles estava escondendo algo, então deixei escapar algumas lágrimas e confessei que você era na verdade meu querido primo, por meio de um ancestral que sobreviveu ao naufrágio da armada e casou com uma inglesa. Giles ficou muito solidário. Então me contou, de graça, que avistara Coldunny alguns dias depois perto do canal noroeste de Providence. Então você decidiu caçar Bórea você mesma, disse Robb. Sim, muchacho. Naveguei para noroeste de Andros, seguindo o canal, depois o deixei e virei para leste passando por Gran Bahama, por Little Abaco, depois leste passando pela ponta norte de Great Abaco. Mantive um vigia constante. Ela sorriu fracamente. Deu resultado, na verdade. Capturei uma bela escuna carregada de tecido para Charleston, e depois uma flute carregada de chá e especiarias. Então minha tripulação não reclamou. E então você rumou para o sul, pelo canal de águas profundas que fica no lado leste de Great Abaco, adivinhou Jack. Exatamente. Eu havia desistido da busca. Estava talvez 6 quilômetros depois de Hole in the Wall em Great Abaco quando meu vigia viu a fumaça da explosão a noroeste, as nuvens ainda amarelas lá em cima pelos últimos raios do sol. Quando ouvi sobre grandes nuvens de fumaça, pensei que talvez Bórea tivesse tomado algum navio infeliz e o incendiado para esconder as evidências. Ultimamente, ambos os Rogue têm queimado os navios que capturam. Então fiz uma medição na nuvem e tracei meu curso por ela. Ela deu de ombros e tomou mais vinho. Então, como pode ver, não foi milagre que eu estivesse lá. Na verdade, eu estava caçando Bórea. Na verdade, eu diria que foi tão candidato a milagre quanto já encontrei, amor, disse Jack, surpreendendo a si mesmo, assim como seus dois ouvintes. Quer dizer, pense nisso. Quais são as chances de você estar perto o suficiente para avistar a evidência da explosão? Se tivesse ido 5 quilômetros mais adiante no curso, ou 5 quilômetros menos, ele deu de ombros. Esmeralda e Robb olharam um para o outro e sorriram conspiratoriamente. Antes de deixarem a vingança, Esmeralda conduziu Jack e Robb em um tour por seu navio. Ela tinha razão em se orgulhar de sua embarcação. Sua tripulação podia ser de piratas, mas a fragata era tão bem mantida quanto nos dias em que fazia parte da Marinha Real. Ela é o navio pirata perfeito, amor, disse Jack, enquanto estavam na proa. Uma embarcação adequada para a senhora pirata do Caribe. Se estivesse devidamente armada, sua rapariga má poderia ser tão boa quanto a vingança, Jack. Oh, sabemos disso, disse Robb. Nós dois dissemos isso na primeira vez que pusemos os olhos nela. Jack lançou um olhar repreensivo ao imediato. Os olhos de Esmeralda brilharam. Você deveria pensar em se juntar a mim, Jack, instou ela. Oh, sei que não poderia fazer isso imediatamente. Você vai precisar atracar em um grande estaleiro para deixar a Má em condições de navegar. Mas depois que ela for reparada profissionalmente, poderíamos nos encontrar em algum lugar seguro para ambos, digamos, Port Royal, então você e Robb podem pagar sua tripulação mercante. Eu lhe empresto dinheiro. Depois posso enviar homens suficientes a bordo para que você possa navegar até Tortuga e recrutar uma tripulação pirata. Pense nisso, Jack. Nós dois seríamos imbatíveis. Mas ainda estou sob sentença de morte da Irmandade, apontou Jack. Ah, mas você pode se redimir despachando os Rogue que libertou, disse Esmeralda. Bórea está morto, então metade da tarefa já está cumprida. Nossa primeira empreitada juntos será caçar Christophe. Quero a satisfação de matá-lo eu mesma, mas garantirei que você receba o crédito por fazê-lo, Jack. Dessa forma você, ela estalou os dedos, expiaria seu crime. Com ambos os Rogue mortos, e eu para testar por você, os senhores piratas cancelarão sua sentença. Você poderia voltar à conta. Poderíamos navegar juntos. Jack respirou fundo. É tentador, amor, disse. Mas não acho que estou pronto para voltar a acordar em suor frio depois de sonhar com laços. O brilho nos olhos de Esmeralda desapareceu. Ela suspirou, depois acenou. Entendo. Hesitou, olhando para Robb, que entendeu a deixa e se afastou para o outro lado da proa, fora do alcance da voz. Pelo menos podemos ficar juntos por mais de um dia desta vez. Posso remar até lá hoje à noite, perto do fim da vigília do meio? Jack sorriu. Eu ficaria miserável, solitário e não pegaria no sono se você não viesse, mi corazón. Aisha encontrou a mulher pirata espanhola no terceiro dia após o ataque à rapariga Má, quando Jack as apresentou. A princesa soube imediatamente, pela forma como ela ficou ao lado de Jack, o braço roçando dele, que eram amantes. Não se surpreendeu ao perceber isso. A mulher espanhola era aristocrática e adorável. Tinha roupas belas. Aisha tinha um vestido, aquele que usará na noite em que deixará Calabar. Sempre que chovia o suficiente, Aisha sentava em sua cama, enrolada no lençol, enquanto Tarek o lavava. Sempre que rasgava, ela o remendava, repetidamente, mas apesar de seus melhores esforços, o vestido agora estava desbotado pelo sol, irremediavelmente manchado e rapidamente se tornando puído.
A mulher espanhola também era capitã de navio por direito próprio e obviamente sabia fazer muitas coisas que Jack gostava de fazer, coisas como esgrimir com espada, pilotar um navio ou traçar um curso em um mapa e depois navegar para terras exóticas e distantes. A mulher espanhola também conhecia, sem dúvida, as maneiras de um homem e uma mulher juntos, sozinhos, como amantes. Aisha sabia como tal união era gerenciada, não era, afinal, uma criança. Mas nunca estivera sozinha com um homem, exceto seu pai ou seus irmãos. Tarek, como eunuco, não contava. Quando a princesa reconheceu que a emoção que sentia por Lady Esmeralda era ciúme, ficou horrorizada consigo mesma. Mas não conseguia parar de sentir aquilo, por mais vezes que se lembrasse de que nunca houvera a menor indicação de Jack de que tivesse qualquer emoção por ela além de uma simpatia geral. Sabia que ele respeitava suas habilidades mágicas e seu ofício com agulha, ele deixará isso claro. Mas era só isso que sentia, e o conhecimento era um punhal em seu coração. Aisha também sabia que ele a valorizava porque ela era portadora de um dos 3 talismãs mágicos que lhe permitiriam entrar no labirinto. Apesar de suas boas qualidades, Jack era como todos os outros homens brancos em sua obsessão por ouro. Bastava mencionar tesouro e estavam dispostos a arriscar tudo, inclusive suas vidas e as vidas das pessoas ao redor, na chance de encontrá-lo e torná-lo seu. Ao ver Jack com Esmeralda pela primeira vez, apenas a compostura real de Aisha a salvou de uma traição vergonhosa. Após um momento terrível, quando se sentiu tão tonta quanto um escalador agarrado a um penhasco apenas pelas unhas, ela rapidamente mascarou suas emoções e sorriu. Foi educada e conversou com desenvoltura. Mas depois que Jack e a mulher espanhola partiram, braços ainda roçando, Aisha alegou exaustão a Tarek e deitou-se em sua cama. Ainda estava lá na manhã seguinte. Recusará comida e bebida, e se levantara da cama apenas uma vez, para usar o pinico. Depois deitara novamente, de costas para o pequeno quarto de lona. No início, Tarek atribuíra suas ações a ter se cedido e não descansado o suficiente após gastar tanta energia para salvar a rapariga má. Mas na manhã seguinte, quando ela simplesmente balançou a cabeça e ficou ali, sem responder quando ele ofereceu chá ou comida, ela soube que preocupará seu guarda-costas. Aisha estava triste por isso, normalmente tentava ser uma mestra gentil e respeitosa com seus servos. Mas simplesmente não conseguia lidar com o que acontecerá. Toda a sua vida como a conhecia parecia ter se despedaçado, assim como o navio de Bórea. Shabaco também entrou e tentou falar com ela. Tudo o que conseguiu foi balançar a cabeça e responder em monossílabos. Ele também saiu depois de um tempo, deixando-a em solidão. Sua solidão doía, mas não tanto quanto estar com pessoas. Ao meio-dia, ela realmente cochilara, embalada pelo balanço suave do navio e pela bela brisa que entrava pela porta de canhão. Mas Aisha acordou instantaneamente ao som de certo passo, depois de uma voz que fez seu coração disparar. Aisha? Ei, amor, sou eu, Jack. Tarek disse que você está doente. O que há de errado? Ela não falou nem se moveu, mas sabia que não conseguiria enganá-lo fazendo pensar que ainda dormia. Aisha. Ela não conseguia decidir o que fazer. Falar com ele? Não queria. Mas não vê-lo era um pensamento que trazia seu próprio terror. Passos se aproximaram, e ela ouviu um baque abafado quando ele se ajoelhou ao lado da cama. Jack ficou assim por um longo momento, depois disse, posso ver que você está acordada. O que há de errado? Onde dói? Devo chamar o cirurgião de Esmeralda? O pensamento disso foi suficiente para despertá-la. Aisha virou-se de costas e falou. Sua voz soava rouca, porque sua boca estava muito seca. Não, não. Vou ficar bem, Jack. Obrigada. Estou simplesmente cansada. Ele ergueu a mão e tocou sua testa, depois sua bochecha. Você não parece ter febre. Ele a tocará. Seu coração saltou, depois afundou. Não tenho febre. Estou apenas cansada. Jack sentou-se, de pernas cruzadas, ao lado de sua cama. Ela ouvira quando estava cansado, ou entediado, ou excitado, ou divertido, ou bêbado, mas nunca ouvira parecer atingido e culpado. Seu coração se contraiu. O que ela dissera para produzir aquilo? Por que você está com essa cara? Perguntou ela. Isso é culpa minha, murmurou ele. Aisha sentou-se, depois virou-se e sentou-se de frente para ele, também de pernas cruzadas. Como meu cansaço poderia ser culpa sua? Não é sua culpa. Se meu plano tivesse funcionado, não teríamos encalhado, amor. Mas como um idiota maldito, esperei demais para soltar a âncora. Então encalhamos naquele baixio. E não havia nada que eu pudesse fazer para salvar meu navio. Você o salvou, porém. Mas quase a matou para fazer isso. Eu vi você depois. Você poderia ter morrido. E agora está doente. Minha culpa. É sua culpa, pensou Aisha, mas não da forma que você pensa. Eu me apaixonei por você, e não deveria. Tenho que voltar para Zerzura. Tenho responsabilidades. Sou uma princesa. E você é um plebeu. Exceto que não é, Jack Sparrow. Nunca conheci ninguém como você antes, e nunca conhecerei novamente. E depois que chegarmos a Zerzura, você navegará para longe, sem se importar, sem nunca saber, e eu ficarei lá, e... Ela encontrou a voz. Não, Jack.
Não foi sua culpa. Eu arrisquei, e deu certo. Estava salvando meu irmão e a mim mesma. E Tarek. E não é como se eu tivesse me sacrificado. Estou bem. Tem certeza? Apesar de seus melhores esforços, uma lágrima escapou e correu por sua bochecha. Aisha esperava que ele não notasse. Sim, disse ela, firmemente. Tenho certeza. Lançar o feitiço me cansou, naturalmente, mas eu vou. Se você está bem, por que está chorando? Interrompeu ele, embora baixinho. Ele levou a mão à bochecha dela, segurando-a gentilmente, depois usou o polegar para enxugar a pequena umidade. A ternura do gesto a desfez completamente. Ela o encarou sem palavras. Você foi tão corajosa, disse ele. Subir lá no meio de uma batalha, armada apenas com uma vela e um pouco de linha, com aquela escuna se aproximando para uma salva. Eu sei lutar quando não posso evitar. Mas nunca fiz nada como aquilo. Aisha olhou para baixo, inclinando a bochecha um pouco na mão dele, depois balançou a cabeça. Não sou corajosa, sussurrou. Não consigo nem enfrentar meus próprios sentimentos sem me esconder, envergonhada e aterrorizada. É sim. Jack sorriu ligeiramente. Prometi a mim mesmo que, assim que você estivesse se sentindo melhor, eu a encontraria e agradeceria do fundo do coração, muito humildemente, por salvar meu navio. Então, obrigada, querida. Então ele se inclinou para a frente, e algum instinto lhe disse que iria dar-lhe um beijo casto e grato na bochecha, ou possivelmente na testa. Ela moveu a cabeça no último momento possível, e a boca dele tocou a dela, em vez disso. Aisha não estava em sua melhor forma para seu primeiro beijo. Seus lábios e boca estavam secos, e ela estava fraca de fome. Mas após o primeiro momento, esqueceu tudo isso. Não tinha certeza de como retribuir um beijo, mas relaxou ligeiramente a boca, e isso pareceu funcionar. Após um longo e doce momento, Jack se afastou. Deixou a mão cair. Parecia um pouco atordoado, o que Aisha podia entender bem, porque se sentia da mesma forma. Sua mão voou para cima, 2 dedos cobrindo os lábios, para manter o beijo dele ali, em seus lábios, como se pudesse de alguma forma escorregar. Estava determinada a não perdê-lo. Jack interpretou mal o gesto, baixou a cabeça, envergonhado. Desculpe-me, amor. Não devia ter feito isso. Aisha deixou a mão cair no colo. Por que fez? E por que não devia ter feito? Pensou por um segundo. E o que eu devo fazer a respeito? Ele sorriu. São muitas perguntas. Então responda uma de cada vez. Certo. Ele ergueu 3 dedos, depois dobrou um. Primeiro, fiz porque você é uma garota bonita, e eu sou um homem. A maioria dos homens quer beijar garotas bonitas de que gosta e, se importa. Especialmente se a garota bonita ficar ao alcance de beijo. Nem sempre fazemos isso, obviamente, mas o impulso está lá. Ela acenou, atenta às palavras dele. Ele dobrou o 2º dedo. Segundo, eu não devia ter feito, porque, embora você seja uma garota bonita, e eu tenha querido fazer isso há bastante tempo, você é uma princesa, Vossa Alteza, e se eu tivesse feito isso quando estivéssemos em Kerma, e seu irmão estivesse inclinado a isso, suspeito que ele poderia mandar cortar minha cabeça por tomar tal liberdade com sua irmã. Aisha acenou novamente. Podia imaginar a reação de seu pai a tal liberdade. Jack dobrou o 3º dedo. Terceiro, se você fosse uma garota inglesa de família nobre ou real, provavelmente seria esperado que me desse um tapa por presumir assim. Mesmo se fosse de família pobre, se não gostasse de mim e não gostasse do que eu fizera, provavelmente faria isso. Eu deveria lhe dar um tapa. Ela o encarou. Receio que sim, amor. Já levou tapa antes, é assim que sabe tudo isso. Jack deu de ombros, depois suspirou e acenou. Sim. Já aconteceu antes. Mais de algumas vezes, na verdade. Oh. Obedientemente, Aisha ergueu a mão. Jack pareceu se preparar, mas não fez esforço para se virar ou proteger o rosto. Aisha se inclinou para frente e levou a mão direita ao rosto dele, depois o acariciou, sentindo a aspereza da barba por fazer sobre os dedos e a palma. Sorriu para ele. Pronto, Jack. Considere isso esbofeteado. Jack riu alto, depois pegou a mão dela e a segurou contra a bochecha. Obrigado, amor. Melhor tapa que já levei. Eles sorriram um para o outro, depois ela apontou para a jarra sobre o caixote que servia de mesa e disse, por favor, passe-me aquilo. Ele passou, e ela bebeu a cerveja aguada com gratidão. Na verdade, amor, vim aqui para entregar uma mensagem. Não sabia que você estava indisposta até encontrar Tarek no convés principal. Então talvez você não esteja se sentindo bem para ir a lugar nenhum, mas se estiver, Esmeralda gostaria que você fosse até o navio dela para jantar com ela. Ela tem um cozinheiro excelente. Aisha o encarou. O que deveria dizer? Sentiu-se possuída de uma grande curiosidade em relação à lei de pirata. E qualquer coisa era melhor que ficar deitada ali em sua cama, sentindo como se quisesse morrer. Ela acenou. Não tenho nada para vestir, mas suponho que ela entenderia isso. Ela entenderia, sim. É uma verdadeira dama. Você vai gostar dela, disse ele, mas havia uma nota em sua voz que a fez se perguntar o quanto ele acreditava nisso. Eu vou, disse ela.
Deixe-me pentear o cabelo e prendê-lo, pegar meu chale, e subo ao convés. Ótimo, disse Jack. Oh, e Jack? Sim. Diga-me o que você contou a ela. Não quero cometer erros. Ele lhe deu um olhar de aprovação. Corajosa e inteligente, disse. Adoro mulheres competentes. Contei a mesma história que contei à tripulação, sobre você ser uma Kermalayana. Ela sabe sobre isto? Ela acenou o chale. Sabe, disse ele. Talvez você queira manter o chale até que vocês duas estejam sozinhas na cabine dela. Mas pode certamente mostrar a Esmeralda seu rosto verdadeiro. Muito bem. Obrigada por transmitir a mensagem, Jack. Quando chegou ao convés principal, um bote a esperava, com um tripulante da Vengança nos remos. Aisha olhou duvidosamente para a descida pela escada de abordagem da mar, mas conseguiu levantar a saia e fazê-lo, depois entrar e sentar sem virar a embarcação. Em poucos minutos, aproximaram-se do outro navio. Nesse ponto, teve de subir novamente a escada de abordagem da Vengança, mas já havia pegado o jeito, e subir provou ser mais fácil que descer. O imediato, Luiz Montoya, a encontrou, apresentou-se em inglês com sotaque e depois a escoltou cortesmente até a cabine do capitão. Aisha entrou na cabine e olhou ao redor com admiração. Era muito diferente da cabine de Jack. Para começar, as cores eram de bom gosto, não berrantes. Belos tapetes cobriam o convés, e várias tapeçarias pendiam nas paredes. Os móveis eram antigos, ornamentados e polidos até um brilho suave. Lady Esmeralda estava sentada à mesa, escrevendo algo, possivelmente uma carta. Ergueu os olhos quando Aisha entrou, sorriu, depois ergueu um dedo, sinalizando que precisava de apenas um segundo para terminar uma tarefa. Aisha esperou, e a Lady dobrou o documento, pingou cera do lado de fora para selá-lo e pressionou com um anel que usava. Então levantou-se da cadeira, sorriu e fez uma reverência. Vossa Alteza. Bem-vinda à Vengança. Acenou para outra cadeira. Quer se sentar? Aisha sorriu timidamente e inclinou a cabeça. Obrigada, Lady Esmeralda. Caminhou até a mesa e sentou-se, o chale ainda sobre os ombros. A mulher espanhola vestia o que Aisha reconhecia, de seu tempo entre estrangeiros em Calabar, como um simples vestido de tarde. Era de algodão estampado, branco com pequenas flores verdes, e tinha botões verdes decorativos. Renda branca crochê acentuava a borda do corpete, e havia fileiras de renda nas mangas de 3/4. Aisha sorriu. Que vestido bonito. Jack me disse que você é uma costureira especialista, Vossa Alteza. Por favor, me chame de Aisha. Então você deve me chamar de Esmeralda. Lady Esmeralda verificou o relógio na parede e levantou-se. Temos um pouco de tempo antes que o jantar seja servido. Antes de oferecer-lhe vinho, tenho algo para mostrar. Siga-me, por favor. Aisha seguiu a Lady para fora da cabine, e desceram escadas até o porão de seu navio. Parecia cheio de carga. Na borda da área de carga, havia talvez 20 cilindros grandes e achatados embrulhados em material protetor que a princesa reconheceu imediatamente como rolos de tecido. As extremidades superiores haviam sido abertas, de modo que o tecido em si era visível. Capturei um navio há pouco tempo que tinha uma carga de tecido, disse Esmeralda. Jack me contou o que aconteceu com você, como foi capturada por traficantes de escravos e assim tem apenas as roupas do corpo. Quando ele disse isso, percebi que poderia ajudar. Então, Aisha, por favor, escolha o que quiser desses rolos. Amanhã a Vengança e a rapariga mais zarparão para a savana, onde o navio dele pode receber reparos adequados. Há um grande porto marítimo lá e um escritório da Companhia das Índias Orientais. Planejo escoltar a Má por 1 ou 2 dias, até termos certeza de que os reparos temporários estão segurando. Esmeralda sorriu e acenou para os tecidos. Então, enquanto navega para o norte, pode estar costurando, talvez. Aisha sorriu. Obrigada. Você não poderia me oferecer nada melhor, Lady. Estou tão cansada desse vestido. Pequena maravilha, minha querida. Escolha o que precisar, e quantos metros precisar. Levaremos suas escolhas para minha cabine, e você pode cortar o que quiser levar. Mandarei entregar na rapariga Má. Aisha começou a andar entre os rolos de tecido, examinando o material, perguntando-se o que seria melhor. Podia costurar roupas novas para seu irmão e para Tarek também. Encontrando um rolo de linho branco, lançou-se sobre ele. Este. Posso fazer roupas para nossa chegada em casa com este. Esmeralda chamou um jovem tripulante, que estava ali tão quieto que Aisha não o notara. Ele pegou o rolo e o levou para colocá-lo perto da escada que levava para cima do porão. Aisha tocou o tecido maravilhoso em vários rolos de seda. Apontou para o branco. Posso fazer algo para dormir com a seda branca, disse. E depois o algodão branco, para náguas e calçolas, e camisas para meu irmão e Tarek. Cada vez que indicava um rolo, o jovem tripulante o removia e empilhava perto da escada. Isso é o suficiente de branco, murmurou a princesa. Talvez eu deva escolher uma cor. Você não está acostumada a usar cores? Perguntou Esmeralda, curiosa. Meu povo decora as roupas com cor, mas o tecido básico geralmente é linho branco, disse Aisha. Ela puxou uma faixa de seda carmesim. O que acha, Esmeralda? Adorável, para uso noturno, disse a Lady.
Para uma jovem como você, eu temperaria o drama do vermelho usando-o com moderação. Uma anágua e corpete brancos, guarnecido com renda branca. Se quisesse, poderia bordar os painéis brancos com um pouco de vermelho. Muitos babados de renda branca. E alguma sobreposição de renda branca na seda vermelha. Muito complicado, murmurou Aisha. Difícil de visualizar. Tenho alguns vestidos que você pode olhar para ideias. Eu adoraria isso. Com um movimento decidido, Aisha acrescentou a seda carmesim à pilha. Depois escolheu alguns algodões estampados, verde com amarelo, cinza claro com pequenas figuras azuis e rosa com verde pálido. Frescos, para vestidos quando está quente. Aisha hesitou sobre um rolo de cetim dourado, depois o devolveu. Eu não teria onde usar isso. Escolheu um rolo de tecido marrom mais pesado e um similar cinza escuro, depois outro azul escuro. Posso usar estes para fazer calças para meu irmão e Tarek. E casacos ou coletes do dia a dia. Ela se levantou e sacudiu a saia do vestido. É só isso. Tem certeza? A Lady Pirata riu um pouco. Eles não me custaram nada. Tenho certeza, disse Aisha. As duas mulheres voltaram à cabine do capitão. Quando chegaram, Aisha, sem comentário, deixou o chale pendurado perto da porta. Viu os olhos de Esmeralda se arregalarem, depois a mulher mais velha simplesmente acenou, mas não disse nada. A Lady Pirata contornou para ficar ao lado dela. Você é bem mais alta que eu agora. Aisha acenou. Esmeralda levantou um pouco as saias e estendeu o pé direito. Deixe-me ver seu pé, querida. Intrigada, Aisha levantou sua própria saia e estendeu o pé. Esmeralda acenou. Acho que tem um par que serve. Remexeu em um baú de marinheiro, depois voltou com um par de sapatos que pareciam bastante novos. Os saltos eram baixos, e eram simples no design. Comprei estes, mas são um pouco grandes para mim. Experimente. Aisha deslizou os pés nos sapatos. Nunca usará sapatos como aqueles antes. Em Kerma, usava sandálias, e depois como escrava, sempre andava descalça. Movendo-se cautelosamente, caminhou pela cabine, acostumando-se gradualmente aos sapatos. Se achar que pode usá-los, por favor, fique com eles, querida. Obrigada. Depois de examinar alguns dos vestidos de Esmeralda para que Aisha pudesse ver os modelos, sentaram-se para tomar um copo de vinho. Houve uma batida na porta, seguida pela aparição de um jovem tripulante que trouxe uma grande bandeja com pratos cobertos. Aisha estava faminta, comera pouco desde o dia anterior. A refeição foi, como Jack prometera, muito superior a qualquer coisa já preparada pelo cozinheiro da rapariga má. Ela apreciou os pedaços de carne cozidos em um molho saboroso e um tanto picante. A carne foi servida com arroz aromatizado, algum tipo desconhecido de verduras e inhames, que ela conhecia muito bem. Ainda assim, estavam amassados e regados com mel, e ela comeu cada pedaço. Enquanto comiam, Esmeralda falou sobre moda e algumas roupas que viram usadas na corte da Espanha. Aisha ouviu, acenou e a incentivou a falar. O último prato foi fruta, servida com nozes e um delicioso queijo branco que Esmeralda chamou de manchego. A Lady serviu com um vinho de sobremesa moderadamente doce. Aisha tomou um gole e olhou para sua anfitriã. Isto, disse, gesticulando para os restos da refeição, foi maravilhoso. Não comi comida assim teve de pensar. Quase 9 meses. Muito obrigada por sua hospitalidade, Esmeralda. Você é muito bem-vinda, Aisha. Esse é seu nome verdadeiro, a propósito. Não. Dei um nome falso quando fui capturada. Tinha medo de que os traficantes tentassem fazer meu povo pagar um resgate exorbitante. Esmeralda é seu nome verdadeiro? É, na verdade. Embora nomes espanhóis, particularmente para a nobreza, tendam a ser muito longos. Pode-se cansar só de tentar dizê-los de uma vez. Riram. Esmeralda serviu mais vinho para si mesma, depois completou o copo da princesa. Aisha pegou uma amêndoa, depois a devolveu ao prato. Então há quanto tempo conhece o Capitão Sparrow? Perguntou, tentando fazer a pergunta soar casual. Esmeralda sorriu, e Aisha teve a sensação de que não enganara a pirata espanhola nem por um momento. Conheço-o intermitentemente há 5 anos. Na verdade nos conhecemos quando crianças, brevemente, mas não foi bem. Eu o espanquei, receio. Aisha ofegou, depois quase bufou de riso. Conseguiu transformar em uma risadinha. Você não fez isso. Fiz. Ele tinha 9 anos, e eu acabará de completar 15. Então tinha vantagem em altura e peso, naquela época. Ele é um homem interessante, disse a princesa. Um grande eufemismo, minha querida. Jack é um homem absolutamente fascinante. É improvável que você encontre outro como ele. Aisha acenou. Ele tem muitos defeitos, arriscou ela. Bebe demais. Outro eufemismo. Mas ele sempre foi assim, desde que o conheci. Muito rum, muitas mulheres. Esse é o Jack. Ele tem péssimo gosto. Aquela cabine. Esmeralda revirou os olhos. As duas mulheres explodiram em risos. A Lady Pirata encheu novamente as 2 taças. Minha querida, Jack está absolutamente cheio de defeitos. Há momentos em que pensei seriamente em atirar nele na próxima vez que o visse. Mas nunca faço.
Qual defeito você mais desgosta nele? Perguntou Aisha, após tomar um gole. Esmeralda mordeu o lábio inferior. São tantos. Deixe-me pensar um momento. Tomou um gole de vinho, depois disse, suponho que teria de dizer o fato de que não posso confiar nele. Nunca me tornaria vulnerável contando com ele para cumprir a palavra. Você não confia nele? Aisha ficou surpresa, ela confiava em Jack. Estaria errada em fazê-lo? Não, não confio. Oh, você pode contar com ele em certas situações. Se tivesse de lutar uma batalha navio a navio contra 3 ou 4 adversários, eu quereria Jack como capitão do navio que lutasse ao meu lado. Se tivesse de invadir uma fortaleza e quisesse ter certeza de sair viva, eu o teria ao meu lado. Se inimigos armados com espadas me cercassem, eu o quereria às minhas costas. Enquanto a preciosa pele de Jack estiver em risco, não se poderia pedir melhor camarada em batalha. Ele é um lutador esperto e experiente, quando está encurralado. Aquela manobra que tentou com Bora beirava o brilhantismo, por exemplo. Exceto que não funcionou. Verdade. Mas se tivesse funcionado, teria sido brilhante. Então em que situações você não confiaria nele? Se ele me pedisse emprestado dinheiro, e eu desse, faria sabendo que nunca mais o veria. Ele prometeria devolver, e diria sério, mas nunca faria. Eu não lhe daria joias valiosas minhas e confiaria que as devolveria 6 meses depois. Ele provavelmente se meteria em algum problema e teria de vendê-las ou penhorá-las. Ficaria arrependido, mas elas teriam sumido. Esmeralda sorriu um pouco sombriamente. E se algum dia me pedisse em casamento, eu recusaria. Os olhos de Aisha se arregalaram. Ela se perguntara se os dois estavam prometidos. Ouvir que não estavam fez seu coração gaguejar. Você recusaria? Por quê? Porque ele nunca apareceria no altar. Nenhuma mulher jamais conseguirá prender Jack Sparrow em lar e lareira. Ele não é esse tipo de homem. Aisha acenou. Isso definitivamente soava verdadeiro. O mar é sua mulher. Não acho que uma de carne e osso jamais poderia substituí-lo em seu coração. Esmeralda lançou à princesa um olhar de surpresa e respeito misturados. Muito sabiamente dito, Aisha. E verdadeiro como pode ser. A Lady Pirata serviu mais vinho. Tomaram em silêncio por vários minutos. Finalmente a princesa perguntou baixinho, você já desejou que ele lhe pedisse em casamento? Desejei, por um tempo, quando o conheci. Depois percebi que, se por algum acaso o arrastasse ao altar, ele não ficaria. Ou, se de alguma forma o forçasse a ficar, ele não seria mais Jack. Quem quer um pardal com asas quebradas? Aisha deu uma risadinha. Isso foi inteligente, Esmeralda. Além de sábio. Foi, não foi? A pirata espanhola deu uma risadinha por sua vez. A princesa olhou para sua companheira. Mas você o ama, Esmeralda. Não é. Como não amar? Jack encanta toda mulher que encontra. Ele não parece conseguir evitar. Ele se importa comigo em retribuição, sei que sim. Tomou um gole de vinho. Mas conheço piratas, então não espero mais do que ele pode dar. Verdadeiros piratas não são como outros homens. Mas Jack não é pirata. Ele foi. Eu já havia percebido isso, disse Aisha. Mas não é mais. Não acredite nisso nem por um segundo, Aisha. Jack sempre será um pirata. Quando diz que não é, é como, Esmeralda pensou por um momento. É como alguém que faz um vestido de musselina e depois se convence de que é seda. De uma distância suficiente, você pode não perceber, mas no momento em que se aproxima, percebe a verdade. E o tempo todo ela estaria lhe dizendo que o vestido é de seda. Entendo o que quer dizer, disse Aisha. Não conheço Jack há tanto tempo quanto você, Esmeralda. E reconheço que você está certa em muitas coisas, mas alguém que respeito disse que Jack é um bom homem. Acho que ele estava certo. Mesmo que Jack não saiba, acredito que ele seja. Meu avô, que me criou, disse algo semelhante, murmurou Esmeralda, pensativa. Talvez eu tenha me tornado um pouco cínica. Tomou um gole de vinho. Falamos dos defeitos de Jack, mas ele tem algumas qualidades boas. Além de ser um bom homem para ter as costas em uma luta, quais são? Ele é um bom capitão. Conhece navios. Conhece o mar. Esmeralda pensou por um momento. Ele é engraçado. Sempre me faz rir. Provavelmente é isso que o salvou de levar um tiro. Serviu mais vinho para ambas. E, por último, mas não menos importante, Jack certamente sabe como proporcionar a uma mulher um bom momento. Um momento realmente bom. Aisha franziu a testa, confusa. O que quer dizer? Nunca ouvi essa expressão antes. Esmeralda desviou o olhar e pigarreou. Não respondeu, depois Aisha viu a cor subir em suas bochechas. Aisha também sentiu-se corar. Oh, disse, em voz baixa. Aquilo. Esmeralda olhou para a expressão da princesa, depois terminou seu vinho. Sim, aquilo, disse, finalmente. Desculpe, não percebi que você nunca, não havia. Aisha balançou a cabeça. Não, disse suavemente um pouco tristemente. Esmeralda derramara seu vinho. Traçou círculos no líquido vermelho sangue com o indicador.
Você tomará a decisão certa, disse, ou melhor, a decisão que é certa para você. Saberá se, ou quando, for a hora certa. Aisha acenou silenciosamente. Jack estava no parapeito da rapariga má, observando enquanto o marinheiro de esmeralda remava o bote da vingança em sua direção. A vigília do meio acabará de começar. Aisha estivera fora por muito tempo. Jack ficará cada vez mais nervoso, perguntando-se o que diabos as duas estavam fazendo lá por tanto tempo. Tendo o que Esmeralda chamava de conversa de mulheres, supos. Quando o bote se aproximou da rapariga má, Jack ouviu vozes femininas, depois uma explosão de risadas, depois mais risadinhas. Ele franziu a testa. Imaginara que poderia haver algum tipo de briga, mas parecia que as duas mulheres estavam se dando maravilhosamente. Não sabia se devia ficar feliz com isso ou desapontado. Finalmente o bote bateu contra o casco da rapariga má. Jack sorriu ao ver Aisha subir pela murada, depois sorriu novamente quando Esmeralda se juntou a ela. Aisha parecia carregar um par de sapatos. Tinha o chale amarrado nos ombros. Jack atravessou o convés em direção às mulheres. Boa noite, senhoras, disse, sendo seu eu mais charmoso. A princesa e Esmeralda olharam para ele, depois uma para a outra, e explodiram em risadinhas. Jack parou consternado. O que está acontecendo? Perguntou, cauteloso. Nada, disse Esmeralda. Tivemos uma noite adorável. Adorável, não foi, Aisha? Oh, certamente tivemos, disse Aisha. Jack percebeu que ela arrastava um pouco as palavras. E, pensando bem, Esmeralda também. Ele encarou as mulheres, perplexo. Vocês duas estão embriagadas, exclamou. Esmeralda olhou para Aisha, e ambas quase desabaram, rindo. Quando finalmente conseguiram se controlar, disseram boa noite, depois se abraçaram. Aisha começou a se dirigir à escada que levava ao convés principal. Esmeralda acenou alegremente para Jack e dirigiu-se à cabine dele. Jack hesitou, puxado em ambas as direções, mas finalmente decidiu que Aisha, sendo mais jovem, era a melhor candidata para mais perguntas. Ele a alcançou na escada que levava ao convés principal. Melhor eu ir primeiro, amor, disse. Você não quer cair. Obrigada, Jack, disse ela, e deixou-o ir primeiro. Quando chegou ao fundo, Jack a escoltou até a porta de sua cabine. Boa noite, amor, disse, tentando descobrir como perguntar o que queria saber. Boa noite, Jack, respondeu ela. Oh, Aisha. MMMMU. Do que vocês duas falaram hoje à noite? Vocês ficaram fora muito tempo. Ela sorriu para ele. Você sabe, respondeu, e deslizou para dentro de sua cabine, deixando-o ali do lado de fora. Jack subiu penosamente a escada até sua cabine. Como Aisha não estava falando, estava determinado a questionar Esmeralda. Mas encontrou a Lady Pirata já profundamente adormecida em sua cama. Há coisas que o homem nunca deveria saber, decidiu, e foi para a cama também. Na manhã seguinte, Jack convenceu Esmeralda a esgrimir com ele antes de ela partir para a vingança. Era bom ter uma oponente realmente habilidosa. Esgrimir com a Lady Pirata trouxe de volta muitas coisas que aprenderá, mas não praticar o suficiente. Você tem treinado, Jack, disse ela provadoramente, quando terminaram. Após terminarem a sessão, Esmeralda o beijou de despedida, depois voltou para a vingança. Ela navegaria para noroeste com ele pelos próximos 2 dias, para garantir que os reparos temporários estavam segurando. Depois disso, ele prosseguiria sozinho para a savana. Ele chegou à savana com todos os reparos temporários ainda no lugar, depois procurou o escritório da Companhia das Índias Orientais lá. Após mostrar a guia de carga de sua mercadoria e explicar o que acontecerá, o escritório da companhia enviou um inspetor para verificar seu navio e carga. Após removerem os barris de açúcar arruinados, os homens do estaleiro da companhia puseram-se a trabalhar na rapariga má. Quando todo o madeirame perfurado do casco foi substituído, o estaleiro também reparou quaisquer trabalhos que haviam sido difíceis demais para o carpinteiro do navio de Jack. 10 dias após atracar em savana, Jack zarpou novamente, recém-reabastecido com comida, água, pólvora negra e munição. Mas em vez de rumar direto para o norte, para permanecer no triângulo, Jack rumou quase direto leste em direção a Bermudas, seguindo a indicação da bússola de Tia Dalma. Agora é hora de você e eu termos uma boa conversinha, Christophe, pensou Jack, fechando a bússola com um clique. Apenas uma conversinha amigável. Cerca de 80 quilômetros ao sul de Bermudas, Jack localizou sua presa. Navegou a rapariga má em direção a Lavipere, depois colocou a capa a cerca de 1 milha da brigue. Comprará seda preta e seda branca em Savana. Durante a viagem, deram o tecido a Aisha, junto com imagens de 2 bandeiras, pedindo que as costurasse para ele. Deixando de lado o vestido que estava fazendo, ela as costurara prontamente. Antes de subir no dingue, Jack ordenou a um chamba perplexo que içasse a maior das 2 bandeiras que Aisha fizera. Era Jolly Roger preta. A ideia de um navio do tamanho da rapariga má, tripulado por piratas quase tão implacáveis quanto ele, deveria dar pausa a Christophe. Assim que o dingue flutuou livre de seu navio, Jack fixou a segunda das 2 bandeiras, que montara em um bastão, ereta na proa da pequena embarcação. Depois começou a remar. A pele entre suas omoplatas se contraiu, imaginando mosquetes sendo apontados para suas costas do convés da Lavipere. Mas remou suave e firmemente. Seu plano funcionaria, tinha certeza.
Era sempre uma aposta segura que um pirata cederia à ganância quando se tratava de tesouro. Sua pequena bandeira tremulava na brisa enquanto remava. Era idêntica à que agora tremulava no topo de seu mastro, exceto que estava invertida. O crânio e as tíbias cruzadas em sua bandeira eram pretos, contra fundo de seda branca. A bandeira não era usada tanto hoje em dia, muitos piratas usavam apenas uma bandeira branca. Mas para Jack, criado com toda a tradição do código pelo guardião do código, a bandeira branca significava rendição. Ele não estava se rendendo. Estava ali para um parlamento. Jack só esperava que Christophe soubesse o que a bandeira branca com o símbolo invertido significava tradicionalmente para piratas. Jack remou, sem olhar para Lavipere, até estar ao alcance de grito. Então virou o dinghy para enfrentar a briga e recolheu os remos, deixando a embarcação seguir por inércia até parar. O oceano estava, felizmente, relativamente calmo. Colocando as mãos em concha ao redor da boca, Jack gritou para as figuras que podia ver no convés: "Aoi! Capitão Jack Sparrow aqui. Diga ao capitão de Rapier que solicito um parlamento." Ele não trouxera sua luneta. Jack espiou debaixo da aba do chapéu, mas não conseguiu ver Christophe entre as figuras reunidas no parapeito. Finalmente um grito voltou pela água. "Aoi! O capitão Christophe concede permissão para Jack Sparrow vir a bordo, sob proteção de parlamento." Jack balançou a cabeça de um lado para o outro e colocou as mãos em concha novamente. "Não", gritou. "Informe ao capitão de Rapier que meus termos para o parlamento são que ele venha me encontrar em um bote, desarmado." "Eu estou desarmado", mentiu. A menos que Christophe fosse extremamente observador, nunca veria o leve volume da pistola de Jack sob seu melhor casaco. A Isha costurara tiras e um bolso estreito no forro do casaco que o suspendia de forma tão engenhosa que era quase indetectável. O homem voltou ao parapeito. "O capitão Christophe diz que o receberá a bordo de seu navio, Jack Sparrow." Jack estava cansado de gritar. "É capitão Jack Sparrow, companheiro. Diga ao capitão de Rapier isto. Jack Sparrow diz que tem os outros dois, e são necessários os 3 para abrir a porta. Diga-lhe que tem 5 minutos para vir até aqui em seu bote, ou estou partindo." Jack contou segundos em sua cabeça. Chegará a 240 quando ouviu o splash do bote sendo baixado. Um leve sorriso tocou sua boca, mas ele nem se deu ao trabalho de olhar enquanto seu antigo amigo remava até ele. "Bonjour, mon ami", disse Christophe, quando alcançou o bote de Jack e recolheu os remos. "Parabéns, dizem-me que agora você é capitão daquele belo navio grande ali. É um prazer vê-lo indo tão bem. Devo dizer, é um casaco muito bonito, Jack." Jack olhou para cima e teve de controlar sua reação. Sabia que Christophe estava quase com 40 agora, mas ficou chocado com a diferença que meros 5 anos fizeram. As feições de Christophe ainda eram bonitas, mas era como se algum artista tivesse passado um pano sobre elas, borrando-as um pouco. Ainda estava barbeado, mas havia bolsas sob os olhos que não estavam lá antes, e uma suavidade abaixo do queixo e da linha do maxilar que era nova. Seu nariz parecia mais vermelho, como se tivesse bebido mais. Jack pigarreou. Não respondeu ao cumprimento amigável de Christophe, nem à mão que o homem estendia. "Christophe, sei que você tem procurado Zerzura, sem sucesso. E agora sabe que não é um, mas 3 talismãs que são necessários para abrir a porta do labirinto." Jack pausou. "Eu sou a resposta às suas orações, Christophe. Posso nos levar a Zerzura, e depois posso nos levar ao labirinto. Fiz contato com um nativo zerzurano que concordou em servir como nosso guia. O que o capitão Ward descreveu se revela verdade. O labirinto realmente é um labirinto, cheio de monstros e armadilhas para os incautos, tanto reais quanto ilusões. Meu guia pode nos levar até o coração. Tudo o que é necessário para você participar desta empreitada é que ainda tenha o bracelete do faraó, e que concorde com as condições que estabeleço." "Você ainda tem o bracelete?" "Sim, Jack, ainda o tenho", disse o pirata Rogue. "Mas, Jack, não podemos ir à minha cabine discutir isso? Aqui estamos, sentados em botes na água. Não é assim que amigos conversam. Christophe, entenda bem. Desta vez é do meu jeito, ou de jeito nenhum. Entendeu? Confesso que estou surpreso em vê-lo, Jack. Bora me disse que descobrira que você estava vivo. Um aviso amigável, Jack. Ele está caçando você, e pretende lhe fazer mal." Jack deu de ombros. "Não tenho medo de Bórea. Você concorda com minhas condições?" Christophe não conseguiu esconder a surpresa com a dispensa de Jack pela inimizade do pirata Rogue russo. Mas após um momento deu de ombros, depois disse: "É justo que sejamos parceiros iguais em tal empreitada, Jack." "Eu devo." Jack interrompeu o Rogue pegando seus remos. "Muito bem, Christophe. Se não quer fazer as coisas do meu jeito nesta empreitada, estou partindo. Não tenho tempo para jogos. Adeus." Desembarcou os remos e deu uma remada. "Pare, Jack", gritou Christophe. Jack parou, depois recolheu os remos novamente e esperou. Em um momento, Christophe parou ao lado dele. Jack olhou para ele. "Muito bem", disse Christophe. "Aceito seus termos. Já lhe disse que tenho o bracelete. O que mais você quer?" Jack enumerou suas exigências nos dedos enquanto falava. 1. Seu bracelete fica em Kerma quando você partir. 2.
Você é a única pessoa a bordo de seu navio autorizada a deixar o navio uma vez que chegarmos a Zerzura. Preciso manter a boa vontade do meu guia nativo, então não terei nenhum de seus degoladores entrando na cidade e ferindo qualquer cidadão. Para garantir que seus homens se comportem e não tentem quebrar nosso acordo, planejo postar homens armados em meu navio para vigiar o seu o tempo todo, entendeu? Christoph ficou sentado em silêncio, ouvindo. 3. Você não recebe coordenadas de como chegar a Kerma. Eu sei como chegar lá, então em vez disso você me seguirá até lá. Caso uma tempestade nos separe, nos encontraremos em Santiago, em Cabo Verde. Se eu chegar antes de você, esperarei 10 dias. Se não estiver lá até então, arriscarei explodir a porta com pólvora. 4. Nem você nem sua tripulação devem subir a bordo do meu navio por qualquer motivo, nunca. Esses são meus termos. Se concordar com eles, terá sua chance no labirinto, para pegar o quanto puder carregar. Dou-lhe 3 minutos para decidir se quer participar disso, sob meus termos. Jack desviou o olhar do pirata Rogue e olhou casualmente sob o assento. Havia uma garrafa de rum ali. Pegando-a, abriu-a e a erguer até a metade do caminho para a boca quando Christoph disse, rispidamente, sim. Aceito esses termos. Jack acenou, depois tampou o rum novamente. Muito bem. Dou-lhe meia hora para preparar seu navio para zarpar para leste. Depois parto. Vejo você no porto de Zerzura. Desembarcando os remos, Jack começou a remar de volta para Rapariga Má, sem olhar para trás. Aisha passou as semanas da viagem para leste em direção a Kerma costurando. Fez roupas para si mesma, para seu irmão e para Tarek, no estilo de sua terra natal, usando o rolo de linho branco que Esmeralda lhe dera. Também costurou vestidos novos para si mesma com algodão estampado, guarnecendo-os com renda que crochetera ela mesma, além de tranças e botões que Jack comprará para ela em Savana. À medida que o navio se aproximava da África, Aisha podia sentir o chamado de sua terra natal crescendo, e sabia que, quando chegasse a hora, seria capaz de guiar Jack até lá. E, por mais infeliz que fosse a necessidade, também guiaria Christoph de Rapier e a Lavipere até lá. O capitão Rogue mantivera o ritmo com a Rapariga Má porque Jack intencionalmente reduzira a velocidade para que pudessem segui-lo. Ela e Jack conversavam quase todos os dias, e às vezes ele convidava os 3 exuranos para jantar com ele. Várias vezes Aisha o pegou olhando para ela, e podia ver uma espécie de fome em seus olhos. Agora sabia o que aquilo significava. Ele a desejava. O pensamento lhe dava prazer, mesmo enquanto a assustava. Jack sabia o que queria. O que queria Aisha? Sentia uma urgência crescente para descobrir a resposta a essa pergunta. A resposta veio-lhe em uma manhã ensolarada, enquanto estava sentada nos degraus que levavam ao convés de popa, observando golfinhos saltarem ao lado do navio, livres como o vento. A razão pela qual sentia essa urgência, esse vago pressentimento, era que Aisha não tinha muito tempo de vida. No momento em que a Rapariga Má atravessasse a ilusão de névoa que encobria e entrasse no porto da cidade brilhante, percebeu, Aisha morreria. Não seria Aisha quem desceria a prancha do navio para o cais, seria a princesa Amenerdis. A partir daquele dia, sua vida seria a vida da princesa Amenerdis. Aisha, a ex-escrava, era tão selvagem e livre quanto aqueles golfinhos. Podia fazer o que quisesse. A princesa Amenerdis não era livre, tinha responsabilidades com sua terra natal, seu povo e sua família. Avistando Jack na proa, ela se levantou, desceu os degraus e foi se juntar a ele. Jack, disse baixinho, quantos dias mais de navegação antes de chegarmos a Zerzura? Pelo menos 10, talvez 12 dias, amor, disse ele, depois sorriu. Dependendo, é claro, do vento. Nossa jornada juntos está quase terminada, disse Aisha, suavemente. Está, concordou Jack. Em breve você será princesa novamente, e eu serei apenas o humilde capitão de navio que a trouxe de volta para casa. Aisha olhou para ele surpresa ao ouvi-lo ecoar algo de seus próprios pensamentos. Conseguiu um leve sorriso. Não humilde, disse. Pelo menos, não com muita frequência. Você é uma das poucas pessoas que já me viu humilde, amor, disse Jack a ela. Era a primeira vez que ele se referia, mesmo indiretamente, ao momento em que se beijaram. Aisha viu seus olhos demorarem em sua boca, depois descerem para o corpete do vestido que costurara com algodão rosa. Outro vestido novo? Muito bonito, amor. Ele riu reminiscentemente. Estava ficando bem cansado daquele velho azul. O olhar faminto estava lá novamente, no fundo de seus olhos. Isso fez seus joelhos fraquejarem. 10 dias, talvez 12, para viver. Joguei aquele no oceano ontem, disse Aisha. Não suportava a ideia de vesti-lo novamente. Bom, disse Jack. Sorriu para ela novamente, pareceu que ia dizer algo mais, mas mudou de ideia e saiu andando, para supervisionar alguma tarefa menor. 10 dias, talvez 12, para viver. O que fora que Esmeralda dissera? Você saberá se, ou quando, for a hora certa. Aisha olhou para o mar, pensando, e depois sentindo. É a hora certa, sussurrou suavemente. Quero viver. Quero isso. Naquela noite, vestiu uma das 2 camisolas que fizera para si mesma. Uma era para o dia a dia, de algodão, mas fizera outra de seda branca.
parada na escuridão de sua cabine murada de lona, ouvindo os roncos suaves de Tarek, trabalhou pelo tato, vestindo-a de seda. Era uma peça muito simples, longa, sem mangas, com decote em V profundo. Lavara-se naquele dia, até o cabelo, e os fios se enrolavam em seus dedos enquanto penteava. Pegando o velho chale cinza, puxou-o sobre os ombros, depois saiu rapidamente da cabine e subiu a escada para o convés principal. Havia tantas estrelas no céu que ela quase podia sentir sua luz penetrando sua pele, tornando a seda branca de sua camisola luminosa. Luminosa para ela, talvez, mas não para os tripulantes de vigia. Uma simples ilusão cuidara disso, fazendo o olho humano deslizar para longe dela. Aisha atravessou o convés principal em silêncio, depois virou e passou entre as duas escadas que levavam ao convés de popa, até a porta da cabine do capitão. Silenciosamente abriu-a e entrou, fechando-a atrás de si. Ouviu um som, vindo da cama. Seus olhos estavam bem ajustados à escuridão. Podia ver a clareza dos lençóis e depois a escuridão comparativa da parte superior do corpo de Jack. Ouviu um clique metálico e percebeu que era uma pistola sendo armada. Jack, disse ela, apressadamente. Sou eu. Aisha. Ele soou incrédulo, depois preocupado. O que aconteceu? Você está bem? Ouviu seus dedos remexendo novamente. Estou bem, disse ela, dando um passo em direção a ele. Não acenda a luz. Jack parou de remexer e ficou imóvel, muito imóvel. Quando falou novamente, sua voz estava diferente. Por que está aqui, amor? Estou aqui porque quero estar, disse ela, ouvindo uma ferocidade em sua própria voz. Uma ferocidade faminta. Deu outro passo, depois um terceiro, e então suas pernas, sob o tecido fino, tocaram a lateral da cama. Aisha estendeu a mão, às cegas, e tocou o calor no que era seu ombro. Ouviu sua respiração se acelerar enquanto corria os dedos por sua pele. Era um som muito faminto. Nós dois estamos famintos, pensou ela. Não consigo ver, sussurrou, embora isso não fosse inteiramente verdade. Preciso de ajuda para encontrá-lo. Estou bem aqui, amor, disse ele. Sua mão subiu, segurando a dela, depois moveu o corpo um pouco de lado, abrindo espaço para ela. Sua mão apertou a dela e então a puxou em sua direção, até que ela estivesse deitada ao lado dele, ali no escuro.